Uma das principais informações que dentro do Gira as pessoas tentam buscar e tentam se antecipar até para arranjar formas melhores de fazer é ter visibilidade. E alguma das ferramentas que o Gira consegue nos dar é o dashboard. Dentro do dashboard a gente consegue gerar diversas perspectivas sobre o seu projeto, sobre o seu produto, como que uma sprint está indo, como que o seu quadro tem de iniciativas. Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como é que a gente consegue ter um pouquinho mais de visibilidade num projeto usando o Scrum. Tá? Então eu vou mostrar para vocês 4 principais gadgets, ou 4 gadgets mais conhecidos aqui falando de Scrum. Então, aqui dentro do Gira, eu tenho um quadro específico. Esse quadro está com uma configuração de sprint, ok? Ele está com uma visão de sprint. Para a gente poder conseguir criar um dashboard, tem uma opção aqui em cima que se chama painéis de controle ou dashboards. Em inglês vai estar aqui como dashboards. Você pode ver todos os painéis de controle ou criar um novo. Eu vou aqui em criar um novo para poder gerar visibilidade. O nome do dashboard você vai colocar o que fizer mais sentido para você. É importante saber que na hora de você compartilhar ou pedir para alguém buscar esse dashboard, esse nome vai fazer diferença. Então vou colocar aqui vídeo 1. A descrição é da sua escolha. E aqui, como a gente tinha comentado em outro vídeo, é importante você escolher quem vai visualizar esse dashboard. Então eu posso colocar, por exemplo, que é privado, ou seja, só eu vou visualizar, a minha organização, grupo e projeto. Né? Quando eu falo grupo, é um grupo de acesso dentro do Gira. Quando eu falo um projeto, é um projeto específico, pessoas que têm acesso a um projeto específico. Vou colocar minha organização, vou adicionar essa permissão, eu preciso adicionar, e salvar. Ok, criei o dashboard, ele fica com essa visão vazia aqui dentro. Você pode clicar aqui em adicionar novo gadget, ou clicar aqui em cima, adicionar gadgets. Espera carregar um pouquinho. Ele vai pedir para você carregar os gadgets, ele mostra aqui Load All Gadgets. Cliquei. E aí, como a gente está falando de Scrum, eu vou colocar aqui, digitar Sprint. E aí ele vai mostrar 3 gadgets. O primeiro gadget é sobre a saúde do sprint, o segundo é sobre o burn down e o terceiro é sobre dias restantes no sprint. Vou clicar fora, e ele mostra aqui esses filtros. Percebam que, quando a gente fala de dashboard, existem 3 componentes possíveis que podem ser solicitados para um gadget. Né? Porque, no final das contas, o que é um gadget? Ele é um componente que eu coloco nesse dashboard que vai me mostrar informações específicas de acordo com uma base de dados, de acordo com uma base de informação. Aqui, o gadget ele pode precisar de 3 informações, né? Para ele conseguir vasculhar. Né? Um quadro, que é o caso de gadgets que tem a ver com Scrum, um filtro, e esse filtro ele é uma busca específica de itens específicos que você quer, ou do projeto como um todo. Aqui eu vou colocar o quadro, então o nome do nosso quadro é quadro live. No caso dos dias restantes, eu vou pedir para mostrar o nome do quadro, o nome da sprint e que atualize a cada 15 minutos. Eu vou salvar e aqui vai mostrar quantos dias faltam para esse sprint acabar. Nesse caso é 0, porque ela acabou ontem. Então a sprint já acabou ontem aqui. No caso do sprint burn down, eu vou fazer a mesma coisa, pedir para mostrar o nome, pegar a próxima sprint e atualizar aqui a cada 30 minutos. Tá? Esse é o burn down da sprint. Como eu falei, a sprint acabou ontem e aí ela estava marcada só para 2 horas, é uma sprint bem pequena. Então aqui ele mostra o burn down da sprint até ontem. Se eu vier aqui na sprint e alterar a data dela, então, por exemplo, se eu vier aqui no projeto Live 1, que é onde eu tenho a nossa sprint, eu vou alterar o período da sprint que foi criado e colocar uma data um pouquinho depois. Vamos colocar, por exemplo, que ela acabe hoje, ao invés de acabar ontem. Atualizei. Aqui no nosso dashboard eu vou dar um F5, vou atualizar essa página. Felipe, ele continua com 0. Sim, porque eu coloquei aqui a diferença de um dia, né? Então se eu colocar mais 10 dias, aí aparece uma diferença maior. Mas olha o burn down como é que ele se adaptou. Tá? Então ele entendeu que a sprint acaba hoje. Ele fez essa adaptação. Essa queda aqui é uma queda que a gente fez ontem. Eu coloquei aqui, finalizei alguns itens. E aqui é o percurso que ele fez sem encerrar nada. Okay? Aqui eu vou colocar agora a saúde da sprint. Então quadro live, marcadas as opções de nome. Vou atualizar a cada 15 minutos.
Olha que interessante, aqui ele me traz o status da sprint, tá? Então eu tenho aqui a sprint em si, eu posso entrar nesse quadro se eu quiser. Ele me traz quanto tempo passou entre o início da sprint configurado e o final da sprint configurado. Eu tenho aqui as atividades completas, ele olha de acordo com a estimativa do seu quadro. Então, se o seu quadro está configurado com Store Points, ele vai olhar a quantidade de itens do Store Points. Aqui ele mostra a alteração de escopo. Se eu tirei pontuação da sprint, ele mostra uma alteração de escopo negativa. Se eu inserir pontuação na sprint, ele mostra uma alteração de escopo positiva. Tá? Aqui a gente tem itens que são highest, ou seja, itens que estão com a máxima prioridade dentro do seu quadro. Então você consegue configurar essa informação, mas hoje por padrão é o que está como highest. E itens que estão marcados, com aquela marcação, com aquela flag, né? Então ele consegue pegar aqui itens que estão flagados dentro do seu time, ok? Dentro do seu quadro. Um quarto gadget que pode ser usado bastante aqui quando a gente fala de Scrum, de times que usam Scrum, é um gadget chamado Two Dimension, ou filtro estatístico de duas dimensões. Tá? Vou adicionar ele aqui, e olha que interessante, esse aqui ele pede um filtro. Ele pede um filtro específico. E aí o que eu vou colocar? Eu vou fazer uma busca de um filtro aqui, um filtro que eu já criei, e vai ser esse aula 1 épico aqui. Ó. No eixo X, ele tem duas dimensões, então eu vou colocar no eixo X status, e no eixo Y eu vou colocar tipo de item. No caso aqui seria por issue type, para quem está em inglês. Vou atualizar a cada 15 minutos, vou colocar um limite aqui de 10 itens, e vou salvar. Okay? Olha que interessante. Aqui ele me mostrou 3 tipos de itens que estão presentes nessa sprint, e o status de cada um deles. Então eu tenho aqui 5 itens em progresso, 3 itens em backlog, 2 itens concluídos, um item refinado e um item ready. Okay? Se eu clicar em um item como eu fiz agora, eu consigo entrar e visualizar qual é esse item. Tá? Então são 4 gadgets que você consegue ter visibilidade, gerar informação para as pessoas, para conseguir até dar uma olhada em cada sprint, ter uma visão clara desses itens. Se você quiser ter uma visão diferente, por exemplo, eu quero ver esses quadros maiores, você altera o layout aqui em cima, e aí ele te dá uma visão um pouquinho mais ampla de cada um desses gráficos. Tá? E aí fica um pouquinho maior aqui, fica mais fácil de visualizar para quem prefere. Ok? E aí quando você estiver no escritório, por exemplo, da sua empresa, você pode deixar a visualização como um mural. E aí essa visualização, ele começa meio que jogar os gráficos na tela de um monitor, por exemplo, e aí você consegue visualizar cada gráfico. Lembrando que esse mural ele é configurado de acordo com a forma como você deixou o layout. Então, se você deixou o layout como a gente colocou ali, de um gráfico por vez, ele vai mostrar um gráfico por vez. Se você deixou a configuração layout em 2 colunas, ele vai mostrar dessa forma e assim sucessivamente. Ok? Então, vejam que quando a gente fala de dashboards, são formas simples de conseguir dar informação para as pessoas, são formas práticas de conseguir dar informação para as pessoas. Existem N formas de mostrar as informações que estão dentro de uma sprint ou dentro de um quadro. A gente vai mostrar em diversos vídeos aqui como que você consegue ter acesso a esse tipo de informação e gerar visibilidade para as pessoas que precisam.